agora o Ricardo Lai pede passagem com notícias ao vivo do Flamengo, que está pressionadíssimo, pelo menos nas redes sociais. E a notícia que circula, de acordo com a nota oficial, apenas alguns tentando tumultuar, Ricardo Lai. Qual é o clima por aí no Ninho do Urubu? Oi, Lívia, boa tarde a você, Cassino, Eugênio, ao Abel. E a rotina aqui no Ninho do Urubu, ela não mudou com o Abel Braga, né? O Abel Braga, que a gente tem imagens aí recuperadas, ele no início da atividade aqui no Ninho do Urubu, ele foi ao campo, cumprimentou praticamente todos os jogadores, apertando, né, a mão dos atletas, e depois dessa ida dele ao campo, ele reuniu o grupo, reuniu o elenco e ficou por 25 minutos, numa longa reunião, 25 minutos no campo, gesticulando bastante com o elenco, obviamente fazendo cobranças ali de posicionamentos, de ocasiões de jogo, e o técnico rubro-negro ficou durante 25 minutos nesta reunião com os atletas. O Diego Alves chegou depois, ele que estava fazendo um trabalho na academia, se somou, né, ao grupo do Flamengo, e ali eles ficaram reunidos. Claro que o clima de pressão sobre o técnico rubro-negro aumentou e bastante depois da derrota em Quito contra a LDU, e há uma cobrança por parte do torcedor, internamente também questionamentos, e por isso a nota divulgada mais cedo pela direção do Flamengo. Essa nota que não foi comentada explicitamente pelo César, que deu entrevista coletiva mais cedo, mas ele disse que essa pressão ela é exagerada de fora para dentro. Claro que há uma cobrança interna dos jogadores, e o César falou inclusive sobre os erros que vem custando muito caro ao Flamengo nessas últimas rodadas. O Flamengo joga agora no fim de semana contra o São Paulo. O time deve ser um misto, né, mais reservas do que titulares, inclusive os titulares nem estão treinando com bola neste momento, trabalho fechado à imprensa, voltaram à academia, estão fazendo um trabalho de reforço muscular, e os considerados reservas, entre eles o Diego, estão trabalhando. O Rodrigo Caio, boa notícia também, voltando a treinar depois daquele choque que ele teve com o Dedé, e o Diego Alves também com as luvas, ele que se recupera de uma lombalgia, mas está neste momento no campo fazendo um trabalho junto com os demais companheiros. Então o clima é de pressão, é de cobrança, e por isso essa longa reunião do Abel Braga com o elenco rubro-negro. Legal, Ricardo Lai trazendo informações ao vivo do Flamengo na preparação para mais um jogo do Campeonato Brasileiro diante do São Paulo, e também, principalmente, a partida de quarta-feira lá em Montevidéu, diante do Peñarol, valendo vaga para o mata-mata, para as oitavas de final da Libertadores da América. A gente fala mais um pouquinho sobre a situação do Abel. É momento de trocar o técnico do Flamengo, ou é momento de relaxar, respirar e sim dar continuidade ao trabalho do Abel? O técnico que todo torcedor do Flamengo queria. O nome de Abel Braga sempre foi unanimidade entre os torcedores rubro-negros para substituir Dorival Júnior. Sua chegada foi comemorada nas redes sociais. Mas após 5 meses de trabalho, o cenário é de incerteza e extrema pressão. Há 5 dias de decidir a vida na Conmebol Libertadores contra o Peñarol no Uruguai, Abel Braga balança no cargo do Flamengo. O motivo? Resultado. Será? Pouco tempo à frente do clube carioca, Abel Braga conquistou 3 títulos e afastou a fama de clube do cheirinho. Campeão da Florida Cup, campeão da Taça Rio, campeão em cima do maior rival. Abel Braga conta com um aproveitamento alto. Após 26 jogos, tem 69% de aproveitamento, 16 vitórias, 6 empates e só 4 derrotas. Só que os números no Flamengo não sinalizam muita coisa não, e faz tempo. Carpegiani, Zé Ricardo e Dorival Júnior são exemplos. Ambos tiveram um aproveitamento superior a 60%. E mesmo assim acabaram caindo do cargo. Zé Ricardo ficou 432 dias à frente do rubro-negro, com 47 triunfos, 25 empates e 17 derrotas,
Seu aproveitamento foi de 62,2% e um título carioca. Caiu em agosto de 2017. Em 2018, Paulo César Capeggiani durou apenas 3 meses no cargo. Teve um aproveitamento de 70%. Em 2019, Dorival Júnior brigou pelo título brasileiro. Não conseguiu e saiu do cargo com um aproveitamento de 66%. O time vem oscilando. O esquema tático vem sendo criticado. O desempenho na competição que o clube não conquista há 38 anos, que é sua prioridade, vem incomodando. Abel Braga tem uma carreira vitoriosa. Campeão brasileiro, campeão da Libertadores e campeão mundial de clube. São 5 dias decisivos. São 5 dias que vão dar um rumo no ano do Flamengo e na vida de Abel Braga. Tá aí, portanto, vocês viram, a gente já tinha comentado aqui, que o Flamengo não para aí de massacrar os seus técnicos. E quando eu digo Flamengo, eu estou incluindo todo mundo, parte da mídia, torcida, dirigentes. Oposição. E aí é difícil o clube conseguir um trabalho, né? Uma sequência, porque está toda hora trocando de treinador, e isso em relação ao Flamengo, quase todos os clubes no Brasil. A direção do Flamengo, ela divulgou uma nota, explicando aí, falando um pouco sobre tudo isso que está acontecendo. Olha aí, ó, nota oficial do Flamengo, um time campeão da Florida Cup, superando um dos possíveis finalistas da Champions League, o time campeão em conteste do Campeonato Carioca, que lidera seu grupo na Libertadores, de profissionais vitoriosos, comissão técnica e jogadores totalmente cientes da importância de seu trabalho e de suas grandes responsabilidades. Esse é o Flamengo que, para a tristeza de alguns, retoma sua história de campeão. Talvez seja por isso que vemos aparecer em certos veículos de comunicação e em algumas redes sociais os ataques mentirosos e as tentativas de se criar crises infundadas que aparecem às vésperas de jogos importantes. Lembrando, claro, todo mundo sabe que na quarta-feira o Flamengo tem um jogo decisivo com o Peñarol e antes enfrenta o São Paulo pelo Brasileirão. Então, mais uma vez, estão de volta com toda a força antes de um momento decisivo para o nosso Flamengo. Esses ataques vêm daqueles aí, eles estão acusando, daqueles que viram cessar seus privilégios dentro do clube, daqueles que vivem do sensacionalismo barato e que perdem com o Flamengo mais forte. O Flamengo unido vai passar por cima de todos eles, Eugênio Leão. O problema é essa história do unido, né? Que tem sempre muita gente remando ao contrário, ao invés de remar a favor. É um clube muito grande, a torcida é gigantesca, impossível. Gente, é impossível você agradar 40, 45 milhões de torcedores do Flamengo. Não tem como, cada um pensa de uma maneira. Sim. E aí tem que ter um profissional ali, escolhido pela diretoria do clube, para comandar o time. Ele tem que pensar conforme a convicção dele. Se ele for ouvir cada um dos 45 milhões de torcedores do Flamengo, ele não bota um time em campo. É impossível. Não tem como fazer isso. Então ele vai trabalhar de acordo com a consciência dele. Seja qual for o treinador, não é defender o Abel. É defender que o Flamengo tenha estabilidade para poder desenvolver um time de futebol que seja vitorioso. E isso não acontece em 3 meses. Quanto a essa nota, eu só acho meio puxado citar a Florida Cup como uma grande conquista. Gente, vamos dar a dimensão correta a cada coisa. A Florida Cup é um torneio de pré-temporada. O Flamengo foi disputar essa competição, não tinha nenhuma semana de treino. E aí entra a contradição. O título da Florida Cup é legal, uma derrota ao meio do Campeonato Carioca é início de temporada. Então não faz sentido algum colocar a Florida Cup, porque ganhou do Ajax, Frankfurt. Gente, esquece isso. Aquilo ali é um torneio de pré-temporada, é um torneio amistoso. As equipes estão ali colocando time reserva, não entram com a mesma disposição, com a mesma vitalidade. É um treino. Então, tirando isso daí, a Florida Cup, eu acho que a nota do Flamengo serve para, nesse momento, reafirmar, embora nem cite explicitamente isso, mas reafirmar o apoio ao Abel e ao trabalho que tem sido feito pelo Flamengo.